tem uma unidade profunda, uma unidade, obviamente, que você não está sendo proposto para a igreja algo que a igreja não pudesse praticar. Porque se realmente, irmão, vou dar um exemplo prático agora para vocês entenderem quando é que há problema numa comunidade de fé, numa igreja. Eu vou ser sincero, o problema que há em uma igreja, no que tange a comunhão, que obviamente é somente produzida pelo Espírito Santo, mas é mantida pela unidade da igreja, é quando alguém não está, infelizmente, essa é uma realidade, eu vou dizer, eu vou afirmar, não volto atrás, e na autoridade da palavra eu afirmo, pessoas que não estão realmente, verdadeiramente unidas em Cristo, não podem desfrutar da comunhão do Espírito. E na igreja existem pessoas que estão em Cristo e existem pessoas que não estão em Cristo. E nem sempre estar numa igreja está em Cristo. Estar numa igreja, às vezes, é fazer parte de um dado ajuntamento religioso. Aleluia! Quem está entendendo, diga amém. Glorifique Jesus na escola da irmão, irmão. Jesus está nessa escola. Você tem que entender que o ensino da palavra produz o Espírito de Deus também em você. Produz essa união divina com Cristo. A palavra resgata a comunhão e a unidade da igreja. Aleluia! Então você precisa entender esse fato. Que quando você vê discórdia entre dois irmãos, um está em Cristo e o outro não está. Ou os dois podem não estar em Cristo. Alguém tem que estar na carne. Alguém tem que não estar bem. Você percebe que isso começa dentro de casa. O marido e a esposa tendo divergência, que a proposta a priori do texto hebraico, lá de Gênesis 2, é que o homem e a mulher pudesse ser um. A palavra hebraica lá é a mesma para chamar de Deuteronômio 6,4, errados. E os dois deixarão pai e mãe, se unirão sua esposa e se tornarão errados. Se tornarão um, se tornarão unidos, se tornarão indivisíveis. Quem está entendendo, diga amém. Então veja bem, vamos trabalhar por partes. A divindade viveu a comunhão e manteve essa comunhão na unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo 2. Segundo, a igreja que é composta por pessoas que obviamente devem ter em suas organizações sociais mente e consciente coletivo, famílias, e que por sua vez essas famílias, elas começam com a união de duas pessoas. Tudo numa igreja começa a partir da sua casa. Às vezes o marido é muito ignorante, é bruto, é cavalo mesmo, usa essa expressão pesada. Eu sou macho show, eu sou macho. Meu irmão, se tu é macho com quem é macho, o macho se resolve. Agora, quando tu é macho com a mulher que disse Pedro, que é a parte mais frágil da tua casa. Uma mulher não tem a estrutura emocional, psicológica e física de um homem. Você está sendo comprado por Deus nessa noite, pela sua palavra, a restaurar a sua sensibilidade como marido dentro do seu casamento, entendendo que a sua esposa não tem a sua estrutura. Aleluia. Nessas palavras para falar com a sua digníssima esposa. Aleluia. Chega em casa hoje, se não quiser vir depois pedir perdão, se quiser na hora com você, no término desse ensino, dessa conferência, que aqui é Bíblia, irmão. Aqui não trabalhamos com achismos e astrologia. Aqui é palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Porque eu estou cansado de parar para ouvir pessoas repletas de elucubração e devaneio de uma mente inquieta, criando coisas, pirotecnias mentais, humanas e carnais. A palavra de Deus tem que ser uma realidade no nosso meio. Ela tem que ser a única fonte de regra, fé e verdade na igreja. A palavra de Deus não vale nada para mim, então você está no lugar errado. Aleluia. Dizendo Jesus,
o pai e o filho, família divina, vivenciou. O pai e o filho vivenciaram comunhão profunda e unidade. Agora a igreja, que é formada por famílias, precisam vivenciar isso. Tem pais que não tratam seus filhos de forma mais nobre, porque eu fui criado debaixo de porrada. Eu fui criado debaixo de dura servidão. Mas eu me tornei também um homem de dura serviço. E agora eu trato meus filhos como carrasco. Se converta nessa noite. Se arrependa nessa noite. Volte-se ao Senhor, porque Ele é poderoso em perdoar. Peça perdão para o seu filho, que isso não vai diminuir a sua hombridade, a sua paternidade. Você mãe, você pai, não importa a forma como você foi criado, você pode romper com toda uma vida passada de história e pode de fato, para a glória de Deus, ser um pai e uma mãe melhor. Essa igreja ela ficará muito forte. Glória a Jesus. Eu estou quase falando mistério de Deus aqui, que eu estou cheio. Aleluia! Glória a Jesus. Porque essa igreja está, não foi ninguém que me disse, eu consigo discernir o corpo de Cristo pelo Espírito e pela palavra. A igreja precisa ter a sua comunhão restaurada, começando pela sua família. Aleluia. Estou comunhão com essa velha, já estou com ela há 30, 40 anos. Volta a namorar com a tua mulher, irmão. Glória a Deus. Glória. Conversei com a minha esposa, a gente tem a mesma idade. 3.8, todos dois. Minha velha, nossa menina, princesa, tem 12, bebê tem 5. Quando casarem, vão todo mundo cuidar dos seus filhos. Eu não vou criar neto. Eu quero terminar o resto do meu dia, minha velha, namorando contigo. Mesmo os dois, todo banquela, todo sem dentadura. Eu quero namorar contigo até o fim, porque eu não posso ministrar amor, ternura para uma igreja e findar os meus dias vazio de Deus, vazio de carinho, de ternura, de amor. Volte a namorar com a tua velha. Ah, pastor, eu já tenho muito velho, estou 40, 50 anos de casamento, dá-lhe umas covadas nessa dentadura, como eu falei ontem, dá um beijo na tua esposa, leva ela para comer pizza. Não, pastor, de farmante, é diabetes, não pode comer. Aleluia. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Ora para Deus restaurar a comunhão e a unidade na tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Porque se não for assim, para que uma conferência para ensinar a Bíblia, assim de fato as Escrituras não são aplicadas de forma prática numa igreja? Não suportamos no corpo de Cristo homens teóricos, irmãos que vivem uma fé de decorar capítulos e versículos da Bíblia, somente. Você sabe quantos desviados você pode encontrar na sociedade que conhece capítulos e versículos da Bíblia decoradamente? E por ele decorar capítulos e versículos, não é necessariamente o conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade que liberta é o Cristo, quando é de fato revelado em seus corações pela palavra, quando você entende pelo qual o propósito que Cristo veio, e para quem Ele morreu, e para quem Ele ressuscitou, você recebe a iluminação da palavra, como foi descrito agora, e o nome de Deus é glorificado, você nasce de novo. Você nasce de novo. Tudo isso é a proposta que nós temos essa noite. Ontem eu já falei, não quero dissertar sobre isso, né, sobre a unidade mediada pelo sangue, pelo solo, mediada por aquilo que a gente vive historicamente em comum. Eu já falei que essas comunhões, dentro da perspectiva antropológica, todas podem ser violadas, todas podem ser quebradas, como eu falei ontem sobre a comunhão humana mediada pela história. É aquilo que todos nós vivenciamos em comum, por exemplo, o Covid-19, como eu citei ontem. Não é justo que nós venhamos a vivenciar essa realidade perversa de forma mundial e a organização e o sistema querem essa unidade vivenciada por 7 a 8 bilhões de seres humanos do mundo com desvio de verba pública que deveria ser usado para a saúde. Isso é quebra de comunhão. Então a antropologia, apresentada pelo teólogo que eu citei ontem, que era o Rudolf Bultmann, ela é quebrada como a teologia mediada pela espiritualidade da ciência é quebrada por valores fúteis, por valores supérfluos. A comunhão também instituída pela religião, ela deve ser, eu não entendo ela como o Rodolfo Bultmann entendeu, eu entendo ela de outra forma. Ele analisou, obviamente, do ponto de vista antropológico, existencialista humano,
Mas a comunhão é uma produção do Espírito Santo de Deus. Vamos recapitular, porque eu não quero que você me ouça somente. Quero que você entenda. João 17, do versículo 23, 17 ao 23, Jesus demonstrou que estava orando para que a igreja vivenciasse o que ele e o Pai estavam vivenciando. A igreja de Jerusalém experimentou tudo isso. Como eu citei agora, Atos capítulo 2, versículo 42, e Atos capítulo 4, versículo 32. E era a alma e o coração da multidão dos que criam. A igreja de Jerusalém experimentou de forma prática. E a partir dela, todas as demais igrejas foram ensinadas, instruídas e estimuladas a desenvolver essa comunhão do Espírito pelo vínculo da paz e a unidade profunda da igreja. Inclusive, você vai entendendo como um pano de fundo histórico, porque, obviamente, Atos dos Apóstolos é um livro histórico, que serve como pano de fundo para Filipenses 2, na perícope que nós estamos dissertando, que vai do capítulo 1, versículo 27 ao 30, e do capítulo 2, versículo 1 ao 4, e nós vamos entender que é maravilhoso essa proposta de comunhão humana. Abra sua Bíblia de novo, Filipenses. Hoje o negócio vai ser um pouquinho melhor do que ontem. Louvado seja Deus. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. É porque ontem eu cheguei aqui, eu senti que Deus queria fazer algo e fez. Eu estou sentindo hoje que eu estou com a alma lavada. Eu senti que algo espiritualmente deveria ter sido exposto para a igreja. Uma coisa assim divina. Vamos lá. Vamos ver aqui as características das pessoas que infelizmente, elas não experimentam dessa comunhão do Espírito e nem da unidade da igreja. São pessoas que Paulo vai descrever como de fato não estão em Cristo. Paulo ele diz lá: se há, pois, algum encorajamento em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e entranhados afetos e misericórdias, completaria a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. A igreja tem que pensar a mesma coisa, tem que ter o mesmo amor, e amor não... Você tem que entender uma coisa sobre amor. Número 1, amor bíblico não é um sentimento humano. Número 1, amor na Bíblia é mandamento. Número 2, amor na Bíblia é fruto do Espírito. Quem está unido a Cristo em comunhão do Espírito pelo vínculo da paz, é gerado nele todo fruto de justiça que é desenvolvido pelo Espírito nele. Então, você passa a ter a mente de Cristo porque você está em Cristo e seu irmão está em Cristo. Então, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, porque todos compartilham da mente de Cristo Jesus, nosso Senhor. Daqui a pouco você vai entender, respeitando aqui o contexto imediato. Tenhais o mesmo amor, né? Decidindo amar. Amar é um ato de decisão e você pode fazer, mas para isso você vai ter que vencer o seu egocentrismo. Amor é mandamento e amor é fruto do Espírito, mas amor é uma terceira coisa, é um ato de decisão. Você já pensou se Jesus esperasse a gente sentir para cumprir o mandamento que ele disse: amai os vossos inimigos? Eu vi uma mensagem, tem coisa que às vezes eu corto logo porque o meu nível de tolerância é zero. Eu vi o pastor Cláudio Duarte, eu vou falar porque infelizmente eu não posso corroborar com aquilo que eu não concordo ser bíblico. O pastor Cláudio Duarte disse assim mesmo: eu amo todo mundo, mas eu não preciso gostar de todo mundo. Você vai ver lá, está no YouTube, está no Facebook, esse seminário aqui no Brasil. Eu amo todo mundo, mas eu não posso gostar de todo mundo. Tem pessoas que eu já provei e eu não gostei. Bora para Cristo. Jesus provou tudo que a natureza corrupta do homem foi capaz de fazer com ele, desde o momento que ele foi preso no pátio da casa de Caifás, desde o momento que ele passou pela fortaleza Antônio, desde o momento que ele correu
chegar no Calvário. E no final, ele perdoou, disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Orou, amou, ele provou. Inclusive, quando estava com sede, ele provou uma substância, ele pegou aquele isso. Você sabe o que era aquilo ali? Historicamente está comprovado que quando os crucificados estavam morrendo, que o tórax estava sendo comprimido, eles faziam toda a força, tá? Nus, eram crucificados nus, com seus genitais expostos, tórax comprimido, eles iam morrendo, e muitos fazendo força, defecavam. E aquela esponja, com aquele vinho ali, era pegado para limpar a fezes dos crucificados. Quando Jesus disse: eu tenho sede, quiseram pegar naquela esponja, molhada na substância, que tinha sido colocado em muitos homens, que praticamente crucificados tinham defecado, e quiseram jogar aquilo na boca de Jesus. Aleluia! Você não sabe, aleluia, o que de fato significa a vergonha da cruz. Aleluia! Você não sabe o que significa a vergonha da cruz. A gente tem que tomar uma decisão de voltar ao Cristo, à essência, voltar ao Espírito do Evangelho. Jesus provou o amargor mais perverso da natureza humana. E o que Jesus poderia ter dito? Não, eu vou rogar agora no meu Pai, ele me mandará 12 legiões e ele crucificar, porque essa foi a proposta. Os fariseus disseram para ele: desça da cruz. E nós queremos dizer: irmão, bota uma coisa na sua cabeça. A coisa mais fácil do universo era para Jesus descer daquela cruz. Mais fácil é negar a dor, a humilhação e o sofrimento, e a culpa de ter sido condenado por um crime que não se cometeu, do que encarar a morte até o fim. O justo morreu pelos injustos, o santo morreu pelos pecadores, e isso ele encarou até o fim. Aleluia! Quando a igreja entende isso, ela volta à essência. Precisamos voltar a Cristo. O chamado à comunhão nessa noite, que a carta de Filipenses nos propõe, não é antes de nós desenvolvermos a comunhão entre nós como igreja, como comunidade de fé, temos que voltar a ter comunhão com esse Cristo crucificado. Você tem que amar todo mundo e tem que suportar aqueles que você não gosta em amor. Suportai. Isso é confronto do ego. Isso é confronto do eu. Isso é confronto do sentimento humano caído, egocêntrico. Suportai. Eu não quero. Suporta. Aleluia. Suporta. Uns aos outros em amor. Pastor, eu estou dentro dessa igreja. Mas tem alguém que me feriu, que me magoou, que me depreciou, que falou mal do meu nome, manchou minha reputação. Pastor, essa pessoa está aqui dentro, mas eu não falo com ela. Ela está aqui, mas ela não me dirige a palavra, porque senão eu desço da cruz. Aleluia, não é para descer da cruz. Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e seja crucificado comigo. Tome a sua cruz e me siga e morra comigo até o fim. Louvado seja Deus. Ser fiel até a morte, não é descer da cruz. Aleluia. Quem foi que te falou que o evangelho é fácil? Essas igrejinhas do reteté, essas igrejas que não levam a sério a palavra de Deus, que tem mais compromisso com o teu bolso do que com a tua alma. Eu vou falar. Aleluia. Nem que eu nunca mais eu volte aqui, mas eu vou entregar todo o santo conselho de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. A igreja precisa voltar a manter comunhão com Deus no Cristo crucificado e ressurreto. Louvado seja Deus. Precisamos.
E como é que a gente percebe que alguém de fato ainda não está vivenciando essa realidade? Nada façais por partidarismo. A palavra ideia, que tem o grego, como partidarismo no capítulo 2, eu estou só com uma tradução em português. Eu nem vou ficar por aí das viagens interespaciais, internacionais. Eu vou ficar só com o texto dele. A mesma palavra grega, ideia, que tem aqui para partidarismo, ela está traduzida no capítulo 1, no versículo de número 17, como discórdia. O mesmo termo ideia, no capítulo 2, no versículo 12, para partidarismo, está traduzido na mesma Bíblia, no capítulo 17, como discórdia. Quando Paulo disse que não haja entre vós partidarismo, partidarismo geralmente acontece porque existe discórdias na igreja. Uma coisa que precisa ser destruída. Eu estou usando termos fortes, que eu vou pegar pesado. Eu não vim aqui para massagear o ego de ninguém. Eu vim aqui para pregar a palavra de Deus, para trazer o ensino sério da Escritura. Quando há partidarismos na igreja, quando há partes isoladas da igreja de um determinado grupo, é porque um grupo está tendo discórdia com o outro. E quando está tendo discórdia com o outro, você está discordando do outro. Porque a discórdia é o sinônimo e a consequência de quem discorda. Você tem discordado com o seu irmão na igreja por coisas tão insignificantes? Número 1. Grupo do Círculo de Geração Feminino vai se reunir para cantar um hino, mas tem um grupo formado por 10 pessoas, e nesse grupo de 10 pessoas existe um grupo que se conhece que aquele hino não está bom. E existe outro grupo de outras 5 mulheres dizendo que o hino deveria ser outro. E a partir daquele dado momento nasce uma discórdia pela discordância de qual louvor será cantado pelo departamento feminino da igreja. E aí a discórdia é tanto que pode haver a possibilidade de ninguém cantar mais nada. Porque as mulheres, as santas e piedosas mulheres de Deus, deveriam se unir para orarem a Deus, para pedirem direção a Deus. Qual o hino mais cristocêntrico possível deve ser cantado por um grupo de mulheres que se separam, mulheres piedosas que têm uma vida com o Senhor e que estão vindo para organizar-se no culto, para de fato prestar culto a Deus, adorando o seu santo nome. Inclusive, uma coisa interessante, que por que, pastor, Jesus não disse ao Senhor teu Deus adorará e só Ele dará culto? Porque o Senhor está dizendo que os hinos têm que ser cristocêntricos. A gente adora Cristo, claro. Filipenses 2, dos versículos 5 a 11, é praticamente um hino cristão. É um hino de Cristo. Cristo era adorado na igreja primitiva. Por isso que o hino tem que ser cristocêntrico. Você está pensando que esse texto de Filipenses 2, do 5 ao 11, é só um texto lido num viés doutrinário? Era um hino de adoração primitiva a Deus. Era um hino muito anterior a Paulo. Paulo, obviamente, deve ter se utilizado dessa ferramenta poética, desse hino poético, para discorrer melhor para a igreja de Filipos. E quem sabe, eu vou fazer uma afirmação meio maluca, depois o teólogo me pega na curva. Aleluia. Quem sabe não pode ter sido esse hino de Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11, um dentre os tais, um dentre os hinos que Paulo cantou na sua prisão em Filipos. Quem sabe? Quem sabe? Aleluia. E Paulo e Silas cantavam à meia-noite, preso, na prisão, na masmorra mais profunda. Ele disse, quem sabe? Sabe que eu não estou afirmando, eu estou dizendo quem sabe. Quando eu digo quem sabe, porque nem eu posso fazer tal afirmação. Eu fico pensando. Eu não posso me privar do direito de pensar. Aleluia. Eu tenho que pensar na multiplicidade das possibilidades, obviamente fazer as minhas sínteses, dentro daquilo que seja mais bíblico. Mas não pode haver partidarismo
em uma igreja que de fato está unida em Cristo, experimentando a comunhão do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo 3. Efésios capítulo 4. Com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade. Eu acredito que a grande massa de vocês são uma igreja profundamente instruída, que tem um pastor presidente de MEC, sabe que no mínimo significa longanimidade. Suportando-vos uns aos outros em amor, de comunhão. Versículo 3: esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Uma igreja que realmente está cheia dessa comunhão do Espírito de Filipenses 2:1 e que obviamente é externalizado por essa unidade que também pode se adquirir no Espírito pelo vínculo da paz, não experimenta e nem pratica o partidarismo na igreja. Nada passasse por partidarismo ou por vanglória. O que é vanglória no grego? Vanglória é o conceito vazio que você tem de si mesmo. É o conceito vazio que você tem de si mesmo. Que não sejam os teus lábios que te louvem. Não sejam os teus lábios que te louvem, mas quem se lembra? Sim. Eu quero que a igreja interage, viu? Vocês estão lendo Bíblia? Quantos estão lendo a palavra de Deus aqui em nome de levanta a mão? Mas de vez em quando é todo dia. Todo dia. Bíblia, 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 Bíblia. Aleluia. Aleluia. Vanglória. O conceito vazio que você tem de si mesmo. Provérbios 27, verso 2. Sim, leia lá. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas e não os seus próprios lábios. Porque quando você se exalta, você pode incorrer no risco de julgar ser mais do que de fato você é. A pergunta: quem somos nós em Cristo Jesus? Quem somos nós em Cristo Jesus? Pastor, eu sou aqui na igreja Assembleia de Deus Igreja Nova Imigrante, eu sou dirigente, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou líder de departamento, eu sou secretário da igreja. Não, eu não estou perguntando quem você é na igreja. Eu estou perguntando quem você é em Cristo. Em Cristo. Uma vez eu vi uma situação numa igreja em Belém do Pará. 2 presbíteros se desentenderam no momento que eles estavam carregando a bandeja da Santa Ceia e foram praticar no meio do culto de Santa Ceia o UFC. Mas eu estava vendo ali aquela antiga luta do Mike Tyson com o Evander Holyfield. E foi um negócio fora do comum. Escândalo numa igreja formada por pessoas carnais. Sou presbítero, eu não quero saber disso. Eu sou pastor, e daí? Porque tem pastor que não é crente. Quer saber se você é crente, fiel, salvo na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Quem você é em Cristo? Pastor, eu quero responder agora? Não. É para você ficar com essa reflexão até a próxima época. Para você refletir. Eu sou pastor de igreja, eu sou itinerante. Eu atendi um convite, porque Deus falou comigo que era de Deus o convite que tinha sido feito. Falou comigo através de um profeta de Deus do estado do Pará. Vai para aquele lugar.
porque eu sou quem estou te levando. Aleluia. E eu acredito, pastor Jonas, o Senhor e toda a liderança da igreja vai haver uma diferença nessa igreja. Vai haver uma diferença brutal pelo desenvolvimento dessa palavra nos corações das pessoas. Não é porque eu estou aqui não, porque Deus podia usar outros. E por isso que a vanglória é perigosa. Eu sou o Bambam, eu sou o tal, eu sou o universal. Vai acabar com esse testemunho. Vai acabar com isso. Isso aí não é para a glória de Deus. É para o envaidecimento do homem. E que isso seja destruído na cruz com Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo morre toda a vaidade. Em Cristo morre todo o orgulho. Em Cristo morre todo o partidarismo. Em Cristo morre toda a vanglória. Em Cristo louvado seja Deus. Você está entendendo? Diga amém aí. Amém. Glória. Quero ver uma igreja até avivada, irmão. Escola bíblica tem que gerar avivamento. Ô glória. Ah, pastor, eu vou chamar a atenção do pastor Jonas porque eu queria um profeta de Camboriú. Não, você vai experimentar o avivamento pela palavra de Deus, igual a Europa experimentou na época de Charles Spurgeon. Aleluia, uma palavra ungida, uma palavra mesmo, aleluia, iluminada, porque revelada ela já é. Glória a Deus, ela inserida em nossa mente, muda a nossa vida. E o homem só muda quando a cabeça muda. E a cabeça só muda quando ele passa pelo processo de metanoia. Quando o arrependimento autêntico é produzido pelo confronto da palavra. Nada passasse por partidarismo, por vanglória, mas por humildade. E o que é humildade nas Escrituras? O que é humildade no texto de Filipenses, na teologia de Filipenses? É considerar cada um os outros superiores a si mesmo. O próprio, uma coisa diga assim, Bíblia, repita comigo, Bíblia. Interpreta. Bíblia. Que você possa considerar seu irmão superior a você. Não, eu sou doutor em teologia. Eu sou doutor em teologia, sou formado em não sei quantas universidades e tal. Eu não tenho. O que vai me ensinar? Aquele irmãozinho analfabeto? Sim. Se você está em Cristo, você vai considerar o outro superior a você. De ontem para cá, além de ter o gozo de Cristo estar comigo, isso é a primeira coisa que eu preciso ter na minha vida, é caminhar com homens, como eu estou vendo aqui, estou aqui para massagear o ego dos homens de Deus. Não, eles são adultos para entender como você. Homens que não ficam se jactanciando, ostentando mérito, com vaidades intelectuais, nada, são humildes. Maravilhoso. Maravilhoso. Homens que se dedicam há anos no ensino e no estudo das Escrituras, mas são humildes. E o nosso papo, outra coisa. Vamos ver ali uma coisa ali. Uma montanha, um tal negócio de pedra azul. Depois eu já fui ali com uma fazenda maravilhosa. Eu sou filho de fazendeiro, vaqueiro daquela base. Olha, sertão do Piauí. Uma fazenda maravilhosa. Conhecemos pessoas maravilhosas. Isso é comunhão. Como eu poderia ministrar sobre comunhão igual se eu não desfrutasse de comunhão real entre os meus amigos? Porque se eles ainda não eram meus amigos, a partir desse momento se tornaram. Eu sei que eles já eram, mas a gente reiterou mais ainda esses laços de amizade, a comunhão, e a gente sabe que a gente comunga do mesmo pensamento, porque nós obtivemos a mente de Cristo pela palavra de Deus. Comungamos das mesmas ideias. Comunhão. Nenhum homem pode ministrar o que não vive. Não procure ministrar na igreja textos dos quais você ainda não colocou de forma aplicável na sua vida. Desfrute da palavra. E o nome do Senhor será glorificado. Lucas, quando escreveu
o primeiro e o segundo tratado da Teófilo, disse: eu passei a escrever o primeiro livro, o excelentíssimo Teófilo, não somente das coisas que Jesus passou a ensinar, mas a fazer. Diga, não somente ensinar, mas a fazer. Diga assim, Airball não pode ser uma escola de teorias na minha vida, mas a Airball precisa ser uma escola que me orientará a ter uma vida prática com maior fidelidade na presença de Deus. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Uma coisa interessante sobre esse texto, que a igreja de Filipos alegou Paulo. Por que a igreja de Filipos alegou profundamente Paulo? Porque a atitude dessa igreja era profundamente similar à igreja de Jerusalém. E quando a gente percebe, a gente consegue fazer a conexão desse texto que está sendo lido com Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 32, que diz o seguinte: da multidão dos que creram era um coração e alma, e ninguém considerava exclusivamente sua e nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Tudo que uma igreja conquistava naquele tempo era para o bem comum de todos. Isso é uma união e uma unidade perfeita. Quer um exemplo disso? De igrejas que não comungaram com essa comunhão e essa unidade que a igreja de Jerusalém experimentou, que Paulo se alegrou duplamente, segundo Filipenses 4:2, alegrai-vos no Senhor, e outra vez no digo, alegrai-vos. Paulo se alegrava com uma igreja que de fato havia sido gerada semelhante à igreja matriz. E aqui diga, não, a igreja matriz de todas as demais igrejas da Europa foi a igreja de Antioquia. Calma aí. Vamos pegar na clara. Uma coisa interessante que a gente precisa notar é que a igreja de Corinto, ela tinha um problema. Você já leu lá, 1 Coríntios 11, 17 ao 23, do 23 em diante, sobre a Santa Ceia. Havia desunião, porque a Santa Ceia naquele tempo era o belo do jantar. Mas os que tinham mais, dizia, o que eu estou trazendo para comer na igreja é para minha família. Quem quiser, traz o seu. E aí, os que tinham pouco diziam, eu só tenho um pouquinho, mas pelo menos eu tenho. E os que não tinham nada diziam, vou só para olhar. Quem come, porque nada eu tenho para levar. Paulo confrontou rigorosamente essa igreja. Porque até importava, disse Paulo, que era o mal necessário que estava acontecendo. Paulo chega a dizer, até importa que haja partidarismo entre vós nesse tipo de prática na Santa Ceia. Até importa, é o mal necessário. Por quê? Para que os que são sinceros possam se manifestar no meio da igreja. Diga assim, comunhão, unidade, são vivenciadas por cristãos sinceros. Aleluia. Já chegou ali, né? Já chegou ali? Não, quando ele chega aqui, já é um negócio complicado. Aleluia. Quem está gostando, diga amém. Amém. Ore por mim. Ore pelo meu casamento, pelos meus filhos, pela minha família. Ore pela igreja que eu pastorei, naquela cidade do estado do Pará. Aleluia. Eu estou aqui ensinando nessa escola a convite do próprio Deus. Não foi pastor Jonas, foi só um instrumento, uma ferramenta de Deus. Para que eu pudesse estar aqui. Mas eu tenho a minha alma. E não existe um travesseiro mais macio, pastor Josivaldo, do que uma consciência tranquila. Não existe. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Olhe por mim.
Daqui a pouco vocês vão estar fazendo oração comigo pelo pastor principal. Eu agradeço essa oportunidade. Pastor Jonas Duque, em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Louvor. Vamos ter um instantinho, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha. Louvor a Jesus. Pode, não vamos de pé para a gente cantar um testemunho. Faz nossa oração. Enquanto canta, desfrute da comunhão com o Senhor Jesus. Enquanto canta também, não impede você contribuir. Dê uma oferta. Abre o coração e dê uma boa oferta, porque nós não cobramos, né? Esse ano atípico, cobramos inscrição, nada disso. Mas cremos que o Senhor Jesus falou no seu coração, você vai dar uma oferta para nos ajudar nas despesas. Em nome de Jesus, faça isso. Vamos cantar com a Bíblia, em nome de Jesus. Porque dele